Fala aí galerinha, tudo beleza? Bem-vindos de volta, esse é o DotSperint, o canal do software livre, eu sou o Thiago e no vídeo de hoje nós vamos ver algumas coisinhas bacanas de pegar imagem pela Creative Commons, que é uma licença livre e que exige apenas que quem usa as imagens acredite de quem fez a imagem, qual foi o site, qual foi muitas vezes o link e o autor ou o compositor daquela imagem, daquela obra, daquela expressão, tá? Que fique nos créditos do documento, no rodapé da imagem, no rodapé do vídeo e tal, para poder fazer alguns trabalhos. O macete de hoje no Krita vai ser uma ferramenta básica chamada varinha mágica, que ajuda em alguns tipos de corte no Krita, e aí a imagem que eu peguei na referência, e isso é legal, deixar aqui no vídeo, no link abaixo na descrição, e voltar com uma ou outra imagem desses sites que eu vou indicar hoje para fazer o trabalho e poder finalizar, começar, né? Não é nem finalizar, é começar algum trabalho e usar bem a ferramenta varinha mágica, tá? Então, roda a vinheta. Duas dicas bacanas. A primeira delas é essa aqui, esse site Pexels, que tem fotos gratuitas disponíveis para qualquer usuário. Várias, tem coisa para modelo, tem natureza, tem classificação, a maioria cores, tá? Tem fotos preto e brancos, tem fotos de várias coisas diferentes que valem a pena dar uma olhada. Tem uma quantidade grande, relevante de conteúdo que ele só pede para colocar o site, o nome do autor e o link da foto para ser usada no qualquer trabalho. Essa licença é conhecida como Creative Commons e chegou aí para resolver uma série de problemas que ajudaram muitos artistas, muitos profissionais de diversas áreas a conseguir novos trabalhos e mostrar sua arte que antes ficava protegida de alguma forma por direitos autorais ou não era protegido por um certo direito autoral. E neste caso aqui deixa aberta a possibilidade de quem quiser colocar as fotos, quem quiser deixar ali, e outros podem usar desde que faça o devido crédito da pessoa que não fez aquele trabalho. Então, a segunda dica é com relação a um outro site chamado FreePic, que tem uma forma de trabalhar bem legal, que ele trabalha por temáticas, e aí ele já deixa pré-carregado algumas informações relevantes. Tem como fazer seleção de filtro, no outro site também tem, que aqui tem uma coisa legal. Vetores, arquivos que vieram do Inkscape, do Illustrator, do CorelDRAW, em programas que trabalham vetor. PSD, que é importante para a galera que trabalha com Photoshop ou precisa de um arquivo intermediário, ou seja, que faz a mudança de programa. Então esse PSD aqui é importante. E acima de tudo, fotos grátis. Aqui é bem legal saber. Então tem modelos, tem fotos, tem vetores, tem coisas aqui, tem temáticas, tem uma série de informações bem legais. Mas olha só, um vetorzinho bacana, outro vetorzinho bacana. Então fica aí, ó, temáticas. Pô, isso é muito maneiro, sabe? Esse site é bem versátil, é bem relevante para quem precisa de conteúdo de graça para poder fazer o trabalho que necessita. Ambos os sites mostrados anteriormente foram indicações de um carinha chamado Carlos Eduardo Cadúnico. Para quem o conhece aí do software livre, sabe que o cara trabalha com design, com ferramenta grátis há muito tempo. Ele próprio fala que trabalha com isso há mais de 15 anos, isso eu achei muito legal. E essas indicações eu acho importante acreditar a ele que fez o papel de buscar e tal e divulgar. Só que não dá para divulgá-lo sem divulgar também um outro evento que aconteceu no último fim de semana, 24 de abril, que foi esse aqui, o FliSol, que é a Feira Latino-Americana de Instalação de Software Livre. Tá? Aqui ela tem a função, o trabalho de divulgar o que é possível fazer, como é que eu uso, como é que eu instalo, como é que eu faço bom proveito do software livre. Como nos últimos 2 anos ocorreu a pandemia, então meio que o evento presencial não acontece da forma como a gente conhece. Mas esse ano aconteceu. Então teve FliSol, uma série de países, escolhi alguns e fiquei bem satisfeito com o resultado final. Então fica aí a dica de quem quiser fazer alguma busca aí tanto pelo buscador quanto pelo YouTube, conseguir ver o que foi dito nos eventos desse ano, que vale a pena dar uma conferida. Aí a indicação desses dois sites, FreePic e Pexels, vem justamente
de uma palestra. No vídeo de hoje eu vou mostrar uma ferramenta que eu passei batido, não deu para explicar muito da última vez que eu estava fazendo algum vídeo do Krita explicando como é que funcionam as coisas, então é bom ficar atento nela. Que ela é a varinha mágica, que fica abaixo das ferramentas de seleção e corte. Que qual é a função dela? É selecionar uma grande área com uma quantidade de pixels bem grande, muito próximos entre eles, de cores muito semelhantes. Só que ela tem um problema. Dependendo do pixel que eu pego, vai atingir muita área dentro da minha imagem. Só para ter noção, eu tenho as bordas aqui, os limites dela. E quando eu clico no objeto, com a varinha mágica, ele seleciona uma certa quantidade de área. Para quem vem do Photoshop, Ctrl D para tirar a seleção. No Krita é Ctrl Shift A. Vou deixar a camada de imagem como imagem e a camada de fundo como fundo. Quando eu clico no olho, apago a imagem. Com a ferramenta balde, que é preenchimento, eu posso pintar essa camada de fundo com uma das cores que estão aqui selecionadas. Se eu tiver duas cores diferentes do preto e do branco, ele vai estar isso como última seleção. Para voltar ao padrão, tecla D, isso vale tanto no Photoshop quanto no Krita, ele vai voltar a cor de cima preta e a cor de baixo branco. No caso, eu vou deixar uma camada escura e vou criar uma nova camada chamada clara. Isso não é clara de ovo, tá? Quando eu seleciono a camada da imagem, com a ferramenta varinha mágica, eu tenho um fator aqui chamado difusão. Eu estou na opção da ferramenta, essa aba está do lado direito do meu Krita, tá? Que ela também está nas configurações, áreas acopláveis, tá? Opções da ferramenta. Qualquer ferramenta que eu seleciono vai ter alguma opção aqui nessa janela. Então mudei a ferramenta, mudei essa região aqui, mas eu preciso deixar essa área aqui aberta. Seleção completa, seleção de área, ou seja, duas ou mais áreas que podem ser somadas, duas áreas que estão sobrepostas, e aí fica uma área só, apenas uma área selecionada, a interseção entre elas. Essas ferramentas aqui funcionam com as ferramentas de seleção e corte. Eu vou manter na primeira opção. Quanto menor a difusão, que na prática, para quem vem do Photoshop, é a sensibilidade da ferramenta, menor é a área de atuação dela, porque ela vai selecionar apenas a quantidade de pixels que são muito próximos a essa seleção. Tanto é que eu posso selecionar a área mais escura, e acontece o seguinte: como a seleção é muito grande e o monitor e a placa de vídeo precisam atualizar a imagem constantemente, ele fica quadriculado desse jeito. Parece aquelas televisões estáticas, que não recebiam imagem nenhuma. Um colega meu falava a guerra das formigas pretas e brancas. Quando eu aumento a seleção, quando eu aumento a difusão, ele acrescenta mais coisa à seleção. E aí a região se torna muito maior com relação ao original. E quanto maior fica essa seleção, mais coisa essa ferramenta seleciona, ao ponto de chegar até praticamente na imagem inteira. Quando eu faço Ctrl Shift A para perder a seleção, e quando eu fizer um delete no teclado, vai sumir essa área. Vai aparecer a área branca que está no fundo. Se eu quiser, também posso colocar a área preta. E aparece uma coisa muito curiosa: nem todos os pixels foram selecionados, porque a sensibilidade não permitiu fazer uma variação muito grande. Cria até um efeito legal da imagem com relação ao fundo. Então atenção quando for usar essa ferramenta. Quando eu seleciono e deleto, na prática deveria deletar toda a cor e não deleta, porque a sensibilidade é muito grande. Ele fica muito próximo à quantidade de pixels que eu estou selecionando. Essa ferramenta funciona exatamente igual no Photoshop, no GIMP e no Krita, podendo mudar o tamanho, podendo mudar o raio da amostra, aumento e raio, aumento da seleção, ou seja, a sensibilidade dela, tá? Tanto a difusão quanto a seleção influenciam nessa seleção. Selecionei a área grande, está aqui selecionando, tá carregando a seleção para poder fazer o trabalho de me mostrar o que está acontecendo. Se eu quiser deletar, eu deleto e aparece o fundo da forma como eu quero. Vantagem: como eu tenho uma atuação maior ou menor dessa sensibilidade, que ambas são sensibilidades, tá? Só que são sensibilidades diferentes. Maior ou menor será a seleção, melhor ou pior será a seleção que eu faço da massa de cor que eu tenho para selecionar. Tanto é que se ele selecionou outra área de atuação, quando eu deletei, deletou, e aí aqui aparece exatamente a difusão. A difusão é exatamente essa área aqui entre o final da seleção e a massa de cor que eu estava trabalhando. Se eu tirar a difusão, ele só vai selecionar a área branca. Vou selecionar essa área bege de novo, e ele ficou pequeno, porque a difusão está pequena. Tá? Mesmo que eu aumente o raio da amostra, devido a uma difusão pequena, eu não consigo
selecionar tão bem as grandes áreas de atuação da ferramenta. Para um fundo homogêneo, fica mais fácil selecionar, porque ela está sensível o bastante para atuar em cima dessa seleção. Quanto mais eu deleto, menor é a difusão, porque eu quero realmente apagar tudo. Então essa difusão aparece dependendo da seleção. Ao aumentar e diminuir a seleção e o raio da amostra, maior será o efeito que essa difusão terá na seleção. E quanto melhor for entre o centro da massa de cor e a borda, existe a difusão. Com o Shift pressionado, eu posso criar novas áreas. Só que na hora que eu deleto, porque tem a difusão ativa. Para fazer um apagar mais rápido, posso usar o brush na função borracha, ou eu posso usar o delete mesmo. Como eu estou trabalhando um pincel muito pequeno, quanto maior esse pincel, melhor. Tamanho, presta atenção, em pixels. Então tem uma área de atuação aqui do pixel, tá? E reparem só, tem o centro, a bola do centro e a bola de fora. No nosso caso, estávamos usando a varinha mágica, que da mesma forma que eu tive como fazer algumas opções no brush, no pincel, também pude fazer na varinha mágica. Shift pressionado aumenta a área, okay? Mas eu posso deletar. E beleza, funcionou. E o raio da amostra também não está influenciando o meu trabalho. Quando eu tenho raio da amostra grande, opa, olha só a difusão aparecendo aqui. E se eu diminuo, ela fica mais intensa. Para quem trabalha com fundos homogêneos, que geralmente são desenhistas que precisam colocar o objeto em volta de um fundo para ser retirado e fazer uma animação, essa ferramenta ajuda bastante. Não recomendo usar se estiver com muita pressa. E não recomendo usar sem um certo controle do seu trabalho. Se precisar de algo mais preciso, ou use a ferramenta seleção, ou use a ferramenta polígono, que vai ser mais adequada ao seu trabalho. Para salvar o arquivo e preservar as camadas, isso é muito importante. Para salvar, óbvio, como sempre, arquivo salvar como. Tá? O nome da imagem, L. Hughes, é o autor ou autora dela. E a origem, Pexels, tá? Que é o site que eu peguei. Eu não quero JPEG, eu quero Krita, para preservar essas camadas. Eu vou manter o nome, .kra, por ser um arquivo pesado com várias alterações, ele precisou de mais tempo para salvar. Arquivo salvar direto, porque ele já está em formato Krita, e arquivo salvar como, caso eu precise dela disponível para arquivo Photoshop. Ô Thiago, mas eu posso usar sempre o brush? Pode, só cuidado na hora de fazer o corte. Ah Thiago, mas eu acho mais fácil cortar com polígono. Pode usar. Só que vai ter que fazer muitos pontinhos pequenininhos. Manter algumas áreas mais arredondadas é um pouquinho mais difícil. Só que o brush também causa esse tipo de problema aqui. O negócio é reto, mas está meio arredondado. E até invade um pouco a área da imagem original. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado, tem que ter um certo bom controle com relação ao seu mouse. Para quem usa a tábua de desenho, isso daqui ajuda bastante. Mas não recomendo sem uma certa prática, um certo tempo de estudo, tanto de configuração quanto de uso da ferramenta. Salvei de novo. Como meu último arquivo foi um PSD, ele salvou como PSD e o arquivo Krita ainda não está salvo. Então vou selecionar de novo, salvar como, selecionar o Krita, pego o arquivo original e salvo por cima. Por ser um arquivo já trabalhado, pesado, com uma série de alterações, demora a salvar. Espero que o vídeo tenha ajudado a galera. Facilite e simplifique a vida dos outros. É uma ferramenta simples, é uma ferramenta fácil. Funciona muito próxima no Photoshop, no GIMP, no Krita. Então, acredito eu que lembrar sempre como ela trabalha, qual é a função dela e como ela ajuda em certos trabalhos, é bem-vindo aí para o uso do programa. Tá? Espero que isso ajude bastante a comunidade. Querendo ou não, os vídeos são feitos com muito carinho, como que faz desse programa ser tão grandioso quanto qualquer outro. Também precisa constar aqui que a imagem foi daquela autora, vai ficar nos créditos aí do vídeo, para poder pelo menos dar o devido crédito aos sites que eu falei lá no início do vídeo. Então, se gostou, deixa o like, se não gostou, deixa o like também. Deixa um comentário aí do porquê de gostar e não gostar, e deixa indicação aí do que você quer aprender, porque vale a pena saber, tá bom? E até o próximo.